Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos começar a nossa aula falando sobre tipos de predicado. E para falar sobre predicado, vamos falar um pouquinho também sobre o sujeito, tá certo? O que é o sujeito, pessoal? O sujeito é aquele termo que se relaciona diretamente com o verbo. Então, o predicado é quê? É tudo aquilo que se diz do sujeito. Vamos ver aqui a frase. Os estudantes tiraram boa nota no Enem. Tiraram é o verbo, vocês estão vendo aqui marcadinho o verbo. Os estudantes é o sujeito. E quem é o predicado? Tiraram boa nota no Enem. Tá certo? Quem tirou boa nota no Enem? Os estudantes. Então, os estudantes é o sujeito e o predicado é tiraram boa nota no Enem. Então, os predicados, nós temos três tipos de predicado, tá certo? O primeiro é o predicado nominal, que é o predicado que usa o verbo de ligação. Veremos aqui na frase. Carla é bonita. Quem é o verbo de ligação aí na frase? O verbo ser. Carla é bonita. Tá certo? E quem é o sujeito, pessoal? Carla. Carla é o sujeito. Quem é o predicado? É bonita. Vocês veem que aqui o adjetivo que está qualificando o sujeito, né? O adjetivo bonita, que está qualificando o sujeito Carla. E que estão ligados por um verbo de ligação. Carla é bonita. Meus pais são inteligentes, né? Que é outra frase, né? Que usa o verbo de ligação também. E aí, pessoal, vocês vão ver que o predicado nominal, ele sempre estará ligado pelo verbo de ligação. Ele sempre terá um verbo de ligação, tá certo? E o predicado verbal tem como núcleo, isto é, como elemento principal da declaração, que se faz do sujeito, um verbo significativo. Vamos ver aqui na frase? Aqueles meninos brincavam de esconde-esconde. Quem é o verbo aqui da frase? Brincavam. Tá certo? Vou marcar aqui, brincavam, para vocês verem. Quem é o sujeito, pessoal? Aqueles meninos. Tá certo? Aqui ele está usando um pronome demonstrativo, aqueles, e aqui é o sujeito, aqueles meninos, tá certo? Está mostrando que são aqueles meninos, mas o sujeito é esse, aqueles meninos, os meninos, tá bom? E brincavam está relacionado àqueles meninos. É uma ação dos meninos, tá certo? É um verbo significativo. Então, brincavam de esconde-esconde será o predicado verbal da frase. Aqueles meninos brincavam de esconde-esconde. Vocês vão ver que no predicado verbal, né, o verbo ele estará diretamente como um verbo significativo, como um verbo que também expressa ação, tá certo? Já no predicado verbo nominal, a gente vai ver que ele é a junção, tá certo? Ele é a junção do predicado nominal e do predicado verbal. Como é isso, professora? Predicado verbo nominal é um verbo de ação mais uma característica. Vamos ver o exemplo? Carla puxou feliz na cama. Aliás, perdão. Carla pulou feliz na cama elástica. Quem é aqui o sujeito, pessoal? Carla, ele é o sujeito, tá certo? Quem vai ser o nosso verbo? Pulou. Veja que pulou é uma ação do sujeito, tá certo? E feliz. Feliz é o quê? Feliz será uma característica do sujeito. Uma característica de Carla. Então, Carla pulou feliz na cama elástica. Está composto por um verbo de ação e mais uma característica. Ambas do
sujeito, relacionados ao sujeito, tá certo? Então, será um predicado verbo nominal, verbo de ação mais característica. Na outra frase, um outro exemplo. Paulo riu despreocupado. Veja que o sujeito aqui é quem? Paulo, né? Quem é o nosso verbo aqui? Verbo da frase. Riu. E qual a característica dele? Despreocupado. Você vê uma característica dele. Então, nós temos aqui um predicado verbo nominal, porque ambas estão como uma junção, né, do predicado verbal e do nominal, tá certo? Então, aqui será também uma frase que contém predicado verbo nominal. E aí, para vocês fixarem bem os tipos de predicado, tá certo? O sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Pedro Henrique é competente. Quem é o verbo de ligação aqui? É. Quem é o predicativo do sujeito? Por que o predicativo do sujeito? Porque ele está qualificando, é uma característica, enfim, é um adjetivo que ele está relacionado ao sujeito, tá certo? E o outro tipo de predicado que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal que transmite a ideia de ação. Foi que a gente falou na apresentação passada sobre predicado verbal. Sara correu a semana passada. Quem é o nosso sujeito aqui? Sara. Quem será o nosso verbo? Correu. Correu é uma ação de Sara, tá certo? Então, aqui não temos um adjetivo, nenhuma característica relacionada a Sara, né? Só uma ação. Então, aqui será um predicado verbal. E aqui, pessoal, o último, 3 e o último. Ação do sujeito mais qualidade do estado. Vamos ver? Dolores. Quem é o nosso sujeito? Dolores. Quem será o nosso verbo aqui? Chegou. Certo? Cansada, uma característica da Dolores, não é verdade? Então, característica mais uma ação do sujeito, nós teremos um predicado verbo nominal. Sujeito, Dolores, predicado, verbo nominal, chegou cansada. Núcleo do predicado, chegou cansada. Vamos ver aqui em Sara. Sujeito, Sara, predicado verbal, correu a semana passada. Quem é o núcleo do predicado? Correu. Na frase, Pedro Henrique é competente. Sujeito, Pedro Henrique, predicado nominal, é competente. Núcleo do predicado, competente, que é um adjetivo relacionado a Pedro Henrique. Observação, pessoal. Predicado verbo nominal, ele envolve os outros dois, tá certo? Então, tenham isso em mente. O predicado verbo nominal, ele vai ser composto por um verbo de ação relacionado ao sujeito, mais uma característica, ou um adjetivo, uma característica do sujeito, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no PV, tá certo? Vamos exercitar. Fazer as páginas 58, primeiro da parte de tipos de predicado, 59, segunda questão, e 60, a terceira e a quarta questões do livro Tecendo Linguagens, 8º ano. Devolutiva no PV. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!